pra cá, eu tava lembrando de uma história que eu vi em um evento. Tem um garoto chamado Manuel. Manuel é de Icó, interior de Ceará. E ele começou a contar no evento que o pai morreu quando ele tinha 7 anos, deixou a mãe e 3 filhos. A irmã engravidou com 15, uma realidade bem difícil, mas o Manuel assim, foi o melhor aluno da escola dele, 4 vezes presidente do Grêmio. Ele era convidado a ir embora da aula, porque ele fazia as coisas, aprendia mais rápido que os outros. Os professores falaram, bom, agora vai dar uma volta. E daí, no segundo colegial, segundo ano do ensino médio, o Manuel fez treineiro do Enem. Ele descobriu que o melhor aluno de Icó não é tão bom assim no Enem. Ele foi muito mal no Enem. E ele foi atrás, eu não sei como ele encontrou aquela plataforma Geek de ensino personalizado. E ele descobriu que ele podia estudar o Enem usando a plataforma. Só que não tinha internet na escola dele, só tinha internet no ambiente administrativo. Ele fez uma vaquinha, comprou um roteador junto com os amigos, e daí começou a estudar pela plataforma da Geek, aumentou em 35% a nota dele no Enem e hoje ele faz medicina. Incoming message. A Geek é uma empresa que acredita na personalização do processo de aprendizado, que acredita que cada pessoa é única, que cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, os seus interesses, a sua forma de aprender e que procura oferecer soluções para que as escolas e os professores possam tratar cada aluno individualmente dentro de uma sala de aula que é em grupo, que é coletiva, dentro do contexto escolar como ele é hoje. O nosso produto em si oferece um plano de estudo personalizado para o aluno. Então, conforme ele vai usando uma ferramenta online, você entende as necessidades dele, o que ele está indo bem, o que ele precisa estudar. E a beleza, então, da tecnologia é que a gente usa os dados que o uso dessa plataforma gera para nós sobre cada aluno, quanto mais o aluno estuda, mais a gente aprende sobre ele, mais personalizado vai ficando o plano de estudos dele, mais rápido ele aprende, mais eficiente é esse aprendizado. A nossa maior inovação é entender o que ele realmente precisa e quando sabe jogar o jogo, ele fica mais legal, né? É ensinar essa pessoa a jogar o jogo do aprendizado. Então, é entender as necessidades, entregar o conteúdo na dificuldade certa, na ordem certa, na velocidade certa. Então, saber essas demandas de cada um é o que faz o nosso produto inovador e que vai fazer diferença no aprendizado. No game, esse jovem ele é autor de um processo dentro de uma narrativa, onde ele tem um senso de propósito, então ele entende para onde ele está indo. E o jovem na escola ele nem sequer entende, ele não consegue produzir uma história, uma narrativa sobre o que ele está fazendo lá. Então, você conversa com os jovens e diz, o que você está fazendo? Você diz, meu pai disse que era importante. Isso não é uma narrativa suficientemente forte para manter o jovem na escola. Não é à toa que 50% deles não concluem na idade esperada o ensino médio, por exemplo. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a conseguir colocar um laptop por criança e por professor em escola pública no país inteiro, isso há quase 10 anos. Quando eles tomaram essa atitude, à época o presidente da Tabaré Vázquez, ele falou muito claramente que era um país que não tinha, como continua não tendo, grandes reservas minerais ou de riquezas naturais, espremido entre o Brasil, a Argentina e o mar, logisticamente também nem era a melhor posição e que ou ele investia nas crianças ou o futuro seria, na melhor das hipóteses, igual ao presente, tão bom quanto. Outra coisa que eles fizeram foi, ao dar esse laptopzinho, que foi desenvolvido inclusive sob medida, porque as mãozinhas das crianças têm conteúdo em inglês para ajudar a entender, eles têm modem móvel. Então, as pessoas conseguem, os professores e os alunos, até em áreas rurais, conseguem ter acesso à internet. Mas quando ele incorporou isso como lógica, ele não falou assim, vamos dar um laptop. É como é que eu consigo desenvolver sistemas, conteúdos que façam com que uma professora, inclusive, sentada na frente de uma escola de classe de 6, 7 anos de idade, consiga descobrir que o Joãozinho é ótimo em matemática, é péssimo em português, e o Luizinho, ao contrário, está do lado dele, e direcione conteúdos específicos e formas de relacionamento entre eles para que eles também se ajudem. Aí é que eu acho que a gente consegue fazer a mudança, não simplesmente dando acesso às tecnologias. E eu, muito ingênua, enfim, fiquei tão encantada com esse projeto que eu fui conversar com alguns dos colegas que tinham participado disso no Uruguai.
E eu falei assim, mas como vocês conseguiram vencer, né, a briga de foices com as comunicações, com os monopólios, com os oligopólios, com os... E esse rapaz virou para mim, mas eu me senti uma poeirinha cósmica quando ele falou, escuta, era política de Estado. Eu falei, então tá, entendi. Eu acho que falta a gente escolher as prioridades e escolher as batalhas que a gente acha que são importantes de fato para essa transformação, né? A sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente fica comendo mingau pelas bordas, mas sem a devida voracidade para que aquilo se concretize, né? Acho que a gente tem que ser mais guloso com esse mingau. A gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa em educação, a gente sabia que a personalização para nós era fundamental, cada indivíduo aprende de um jeito diferente, e a gente sabia que tinha que ser algo que fosse para todos, que não poderia ser exclusivo privilégio de alguns que pudessem pagar. Porque você fazer uma ferramenta sensacional para o aluno da escola particular, que já tem excelentes professores e um monte de aula, isso aí é legal? Você está ajudando as pessoas, mas não era esse o significado para a gente. O significado era fazer para todo mundo. Eu vim do ensino público, a gente sabe que não é o ideal. Então, muita coisa ali eu simplesmente não vi. E eu utilizei o Geek até para ver coisas que eu não tinha visto no ensino médio, no ensino fundamental. Hoje, com a tecnologia, você consegue identificar como cada aluno aprende melhor. Você consegue montar um plano de estudos para cada aluno que é personalizado com base na forma que ele aprende melhor, com base nas dificuldades que ele tem, com base nas lacunas que foram ficando no histórico escolar dele. E acho que mais importante, você consegue fazer essa avaliação de como o aluno está avançando, do que ele está aprendendo, do que está funcionando, do que não está, de forma muito mais rápida e muito mais constante. Você não precisa esperar uma prova bimestral para saber quem aprendeu e quem não aprendeu. Ou seja, você consegue hoje, através da tecnologia, tratar cada pessoa como um indivíduo, mesmo dentro de uma sala de aula, com essa heterogeneidade que uma sala de aula normalmente tem e sempre vai ter. Eu acho que a gente ainda é muito resistente, a gente, Brasil, em ter um radar mais aguçado de onde estão essas iniciativas efetivamente empreendedoras e inovadoras e a humildade de adotá-las, né? Eu me lembro da história do Geek, por exemplo, em que, pelo que eu comentava, ele falava, bom, mas no início era difícil chegar até o governo federal. Depois, finalmente, eles não só entraram, como agora são parceiros, divulgam, etc. Mas não deveria ser assim, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Eles deveriam estar com 3 antenas ligadas para mapear nesse manancial de criatividade que a gente tem o que é mais bacana e que pode ajudar, inclusive, as políticas públicas. Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. E quando eu penso no futuro que eles têm pela frente e qual educação que eu gostaria que eles tivessem acesso, é difícil encontrar um lugar que eu acho que prepare eles para uma vida, assim, uma estimativa de vida muito maior do que a nossa, né, pelo avanço na saúde, onde provavelmente eles vão ter 10 vidas diferentes, 20 carreiras diferentes, muitas delas que hoje ainda nem existem, né, onde o conhecimento ele fica obsoleto muito rápido. Então, muito mais importante do que um conhecimento específico é a capacidade de aprender a buscar esse conhecimento, de aprender a se relacionar com pessoas, de interagir com essas pessoas para conquistar alguma coisa ou para ir atrás de um sonho, para saber transformar a realidade em que ele vive, a comunicar suas ideias, a interagir com pessoas diferentes, de culturas diferentes, aprender coisas novas. Essa escola que prepara para esse futuro. Eu li uma experiência do King's College de Londres, que associava as crianças de agenda cheia, agora não estou falando nem de estímulos virtuais, crianças de agenda cheia, que as mães querem educar muito bem, os pais querem educar muito bem, então acorda, tem aula de balé, vai para o inglês, vai para a escola, depois da escola vai para o futebol, depois em casa. Tinham mais tendência à depressão. Não é por falta de, né? Não é porque os pais não estavam cuidando, porque estavam cuidando talvez até bem demais, querendo que... Não é porque estavam abandonadas, não é porque não eram solicitadas na questão intelectual, né? Mas não tinham tempo para não fazer nada. Que é a hora que a imaginação da criança começa a funcionar. E essa imaginação que funciona,
é um patrimônio que vai te acompanhar pro resto da vida. Não para você ter as mesmas fantasias da infância, mas é isso que vai te acompanhar para você resolver um problema prático, para você sonhar com a sua namorada, ou para você com o seu namorado, ou para você escrever um livro. Não é? Ou para quem nunca escreveu livro nenhum, simplesmente para você andar na rua e se encantar com alguma besteira. Que você viu que a luz estava batendo ali, tinha um passarinho cantando. Metade da gente é a imaginação, não é? Até o Lacan chamou real, algo que não é nem a realidade. O real é alguma coisa que é quase que aquilo que nos atropela. Porque todo o resto que você percebe, eu aqui nessa casinha, falando com você, essas paredes de tijolo, está atravessado pela fantasia. Por um tanto de fantasia. Né? Aquilo que a gente chama de imaginário. Né? E o imaginário que é o sal da terra, é o sal da vida. Os grandes intelectuais podem achar isso uma besteira, mas eu acho que é o sal da vida. Eu acho que antes de repensar a educação, a gente tem que repensar qual é a sociedade que a gente quer construir. E a sociedade que a gente quer construir pelo menos aqui eu quero construir, é uma de pessoas mais conectadas, mais empáticas, que colaborem mais, com mais bem-estar para todos e que as pessoas se conectem mais também com a natureza. Então, para isso, a gente precisa se formar entendendo que a gente é interdependente, que a gente depende da natureza, que a gente precisa se conhecer, entender quais são as nossas vontades, desejos, habilidades. Então, acho que a gente tem que olhar para uma educação que forme as pessoas nesse sentido, de se conhecer, se conectar com os outros, interagir. A história do Gandhi, em especial, ela mostra a capacidade de uma pessoa de se comunicar com as outras, porque o Gandhi, antes de fazer qualquer ato de desobediência civil, por exemplo, ele chamava os jornais e ele avisava que esse ato ia acontecer, ele chamava as autoridades e avisava que esse ato ia acontecer. Ele era muito claro na importância de comunicar o que estava acontecendo. Então, ele era um exímio comunicador, de chamar os jornais e os jornalistas e convidar as pessoas para seguirem nas caminhadas com ele. E eu tenho certeza que, numa época de internet, o Gandhi talvez teria um canal no YouTube, estaria fazendo uma websérie. O Gandhi estaria com um perfil no Facebook já com 5 mil amigos, sem poder aceitar mais ninguém, estaria com uma página. Estaria explorando isso porque... O que é a internet, a conectividade, a tecnologia, se não uma ferramenta, uma série de ferramentas. E as ferramentas, elas estão disponíveis para que a gente faça algo com elas. Você, na internet, deve submeter à legitimação dos seus pares qualquer opinião que você tenha. Então, você pode fazer isso. O que a escola está fazendo? Se eximindo disso. E é por isso que, às vezes, a gente se surpreende de como os jovens são tão, às vezes, superficiais. Né? Eu vejo muitos colegas dizendo, mas os jovens não sabem escrever na internet. Eles só escrevem bobagem na internet. Bom, primeiro, eu não acho que eles só escrevem bobagens. Mas falta, muitas vezes, sim, um elemento argumentativo, por exemplo, de justificação do pensamento, que a escola não está promovendo porque não entende sistemas autorais, muitas vezes, sistemas dialógicos. Então, o que acontece? Todo mundo tem uma opinião na internet, mas a opinião ela precisa ser legitimada, pelo menos por uma justificativa. E, de preferência, uma justificativa que entra num processo argumentativo, numa arquitetura argumentativa. A gente está longe de fazer isso, porque a escola está num domínio conteudista, ela é informativa, mas ela não mergulha suficientemente num sistema autoral onde pensamento crítico e argumentação são fundamentais. Eu sempre estudei em escolas muito tradicionais, desde pequena. Eu vim para São Paulo com 14 anos para estudar no Colégio Bandeirantes, que é um colégio super tradicional, focado no vestibular, que exige muito estudo, muita dedicação. E lá eu fui bastante infeliz, no sentido de que eu não consegui me descobrir. Eu não tive tempo para olhar para dentro e entender quais eram os meus interesses, o que eu queria desenvolver.
Eu lembro de, no primeiro dia de aula, a diretora falar pra gente, olha pro colega do teu lado. Então, ele não é teu amigo, ele é teu competidor, que vocês estão, os dois, buscando uma única vaga no vestibular. E eu lembro que aquilo me chocou bastante, porque eu tinha 14 anos e estava acabando de me mudar para uma cidade nova. Então, nesse sentido, eu acho que ela pecava muito na formação dos alunos como pessoas. E olhava muito mais para o aspecto disciplinar e não para as relações. Eu larguei a faculdade bem no final, assim, com um mês para terminar, porque eu já estava sentindo um descontentamento e alguns incômodos que eu não tinha muita clareza de onde vinham. E aí, quando eu cheguei mais perto de concluir a faculdade, que eu já estava fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, uma coisa para mim foi muito simbólica, foi quando eu apresentei quase o projeto final para o meu orientador. E ele perguntou o que é isso, assim, com uma cara de indignado. E eu falei, como assim, o que é isso? Ele falou, eu tô te lendo muito aqui, eu te vejo muito aqui. E eu falei, deve ser porque é um trabalho meu, né? Aí ele disse, não, eu não posso te ver aqui, você não é ninguém aqui. No mestrado, no doutorado, talvez você possa colocar um pouquinho mais de quem é você. E para mim aquilo foi tão simbólico e tão representativo que eu fiquei um pouco muda, assim, uns 5 minutos muda, e eu saí da sala e falei, ok, eu acho que é isso, não tem muito mais o que fazer aqui. Nos ambientes de aprendizagem, em qualquer lugar, na escola, fora da escola, a autoria em termos das relações de conhecimento, das relações de imersão do sujeito no mundo, ela é, na verdade, o fator, na minha opinião, central de formação da subjetividade. Então, se você não é autor de uma determinada... em alguma dimensão, você não precisa ser você, na verdade, é sempre coautor de alguma coisa, mas tem uma dimensão autoral na qual você participa de maneira experiencial, imersa. Então, você é parte daquele negócio. E se você não é, você não cria essa aprendizagem que é perene, que é lifelong learning, como a gente diz, né? que de uma certa forma, articula, desenvolve um lastro do que você é como pessoa. Então, esses sistemas de autoria, que são sempre dialógicos, não são geralmente o que a escola tem tentado construir. E autoria e internet tem tudo a ver. O Sinés é uma comunidade de aprendizagem livre. Então, a gente proporciona que as pessoas compartilhem conhecimento de uma forma mais fácil, assim. Qualquer pessoa pode propor encontros, workshops, oficinas. Então, é só entrar na plataforma e escrever os parâmetros sobre o seu encontro, né? Fazer uma descrição e fazer esse chamado, né? Esse convite para o seu evento, para o seu encontro. E qualquer pessoa pode se inscrever. É exatamente essa ideia de que o conhecimento está no todo, qualquer lugar é lugar de aprender e qualquer conteúdo é um conteúdo válido. A gente pode aprender na praça, a gente pode aprender na minha casa, na sua. Então a ideia é conectar essas pessoas nesses lugares para que elas se encontrem e troquem conhecimento, qualquer que seja. Foram mais de 1.300 encontros que vão desde papos sobre feminismo no vão do MASP, matemática financeira, design thinking para educadores. Eu acho que um exemplo que eu gosto de dar bastante, teve um encontro de minhocários em espanhol, chamava Espanhol com Minhocas. Teve um encontro bacana que chamava Dia ao Contrário, que eram de crianças ensinando adultos. Tem encontro sobre parto humanizado, teve um editatom da Wikipedia sobre grandes figuras femininas. Tem muito dessa fala de escola para vestibular e escola para a vida, né? Escola para o mercado e escola para a vida. Mas essa distinção eu já acho bizarra, porque o que mais que a gente faz além de viver, né? O que a gente quer que não pessoas que reflitam sobre a sociedade e tentem mudá-lo, entender o que elas gostam mais, o que elas podem entregar de valor, quais são suas habilidades. Isso a gente só faz se conhecendo e conhecendo os outros e se relacionando. E se não é isso que a gente estimula na formação das pessoas desde o princípio, o que a gente quer, né? O Sinés, ele nasceu cobrando uma porcentagem, uma taxa de quem organizava os encontros. Então, sempre que alguém colocava os encontros no ar, 12% iam para o Sinés e 6% para a plataforma de pagamento seguro, que facilita as transações. No meio do caminho, com o nosso crescimento, nosso amadurecimento como negócio,
a gente entendeu que não era isso que a gente queria fazer. Porque esse modelo estava muito baseado em escala. E a gente estava indo para um outro modelo de negócio, para um outro caminho, menos startup e mais ligado ao florescimento humano mesmo. E que não combinava muito com essa ideia de escala, de crescimento acelerado. Então a gente resolveu tirar a taxa, tirar a catraca do Cinesi, né? Deixar que as pessoas usassem, porque o interesse era esse, que os encontros acontecessem sem empecilho. E hoje a plataforma ela é financiada pelo Unlock, que é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente. É como se fosse um crowdfunding, muito parecido com o Catarse, por exemplo, só que permite que as pessoas façam contribuições mensais, contribuições recorrentes. O Cinesi surgiu muito de incômodo, né? Se a gente for trazer uma palavra específica, ele surge do incômodo a partir da forma como a gente aprende hoje em dia, pouco conectado com as outras pessoas. Em resumo, o Cinesi surgiu muito de uma vontade bastante particular minha e da Camila, minha irmã e sócia, de que houvesse esses espaços de aprendizagem que fossem menos apertados, né? Menos sufocantes que as escolas. Quando eu fazia administração, em algum momento eu fiquei cansada do discurso que um bom administrador o que tinha que fazer era maximizar resultado financeiro, né? Ou maximizar o lucro para o acionista. Tanta coisa pra gente fazer na vida e eu queria passar minha vida maximizando o lucro do acionista. Parecia uma meta tão pequena, no fim das contas. De fato, é isso que eu quero construir. O melhor que eu posso dar para o mundo é maximizar o resultado financeiro de uma organização. E aí, a gente juntou esse questionamento da educação tradicional com a ideia de colaboração, né? Que estava muito ligado à retomada dos espaços urbanos, conexão de pessoas, e deu o Cinesi. Eu não acredito que uma coisa só, uma nova ideia, uma nova ação pode transformar a educação. Então, a gente vem numa sequência histórica de coisas novas surgindo, de possibilidades novas surgindo, que vão, em algum momento, que já estão, em algum momento, criando micro-rupturas e micro-revoluções na forma como a gente é educado hoje em dia, na forma como a gente entende a aprendizagem hoje em dia. A gente ainda tem muito esse entendimento de que o bom ou o bem-sucedido é ser independente. E independente é ter capacidade financeira. Eu não preciso de ninguém, eu posso pagar pelo que eu preciso. Mas, na verdade, o dinheiro é uma falsa independência, porque a gente precisa de outras pessoas. A sociedade não funciona se não for em coordenação, né? Eu preciso de alguém que plante o que eu como, eu preciso de alguém que me ensine o que eu não sei, eu preciso de alguém que tenha uma habilidade que eu não tenho. Então, a gente tem que reconhecer essa interdependência, reconhecer essa necessidade, reconhecer a necessidade de colaboração, ao invés de impessoalizar as relações e achar que é o dinheiro que resolve. Porque, na verdade, o dinheiro nasceu só para ser um reconhecimento de geração de valor. Você fez uma coisa que eu não sabia fazer e eu sou grato e por isso reconheço o seu valor. E aí ele foi se transformando, deixou de ser meio e virou medida, e virou a medida de sucesso. Então, parece que a partir do dinheiro eu tenho segurança e não preciso de mais ninguém, o que na real não é verdade, né? Tenho visto coisas surgindo aqui de uma forma muito mais rápida, com muito menos recurso do que seria se fosse fora desses espaços abertos. Tem uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que nasceu aqui na casa em 2 dias, porque um programador e um designer achavam que era importante para os negócios que estavam surgindo aqui, sentaram e fizeram, e no dia seguinte estava pronto. Acho que se a gente tivesse que desenhar um modelo de negócio, buscar um investidor, pensar se faz sentido, se não faz, isso não aconteceria. Mas se bastava que aquelas 2 pessoas se encontrassem e colocassem as habilidades dela em prática, por que não? Então, acho que a gente cria muitas barreiras para as coisas só porque a gente vê o mundo como ele é e não como ele deveria ser. E sem entender que o como ele é o que a gente faz ele ser todos os dias.